Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Igor Moreira e eu vou dar hoje para vocês um complemento teórico às aulas de questões comentadas que a gente já teve. Então, se prepara, pega aí papel e caneta, porque dessa vez a gente não vai ter material. Perdão. Gente, se eu tossir, se eu por acaso der uma fungada aí no meio da gravação, por favor, me perdoe, mas eu tô um pouquinho resfriado, tô um pouquinho uma rinite alérgica que eu tenho por causa da mudança de tempo, mas a aula vai ser dada. E, como eu falei, pega papel e caneta e anota o que eu vou te falar, porque vai ser uma aula de revisão. Então eu não vou trazer o material aqui completo que eu normalmente tenho nas minhas aulas teóricas. O intuito aqui é realmente só passar para você aquilo que é essencial dentro da doutrina do que a gente está falando, da doutrina do que a gente tratou nas aulas de questões comentadas, que é importante para o seu sucesso na prova da Polícia Civil do Piauí, tá certo? Então vamos lá. Começar essa nossa revisão. Deixa eu me diminuir aqui para dar espaço para escrever bastante para vocês. Vamos começar falando sobre regime jurídico administrativo. Vamos lá. Quando a gente fala de regime jurídico administrativo, do que a gente está falando? Você vai encontrar diversos autores falando diversas coisas, né? A doutrina ela vai variando de autor para autor, mas resumidamente você vai encontrar que o regime jurídico administrativo é o regime onde a administração pública está. E esse regime jurídico ao qual ela pertence e onde ela atua, ela é baseado. Esse regime é baseado em dois pressupostos, em dois pilares. Primeiro, o estabelecimento de prerrogativas para o poder público. Prerrogativas, tá certo? E também uma série de limitações que o poder público tem que se submeter por estar nesse regime jurídico diferenciado, que é o regime jurídico administrativo. Então, ó, ele vai se sujeitar a uma série de coisas. Então, ele tem uma série de sujeições, tá certo? Que ele é obrigado a se submeter por estar nesse regime. Por que ele é chamado de regime jurídico administrativo? Porque o regime normal, esse é um regime público, né? De natureza de direito público. Quando você está no regime de direito privado, vamos pensar aqui, ó. No regime de direito privado, como funciona? Você está aqui e você, no regime de direito privado, você está em pé de igualdade com o outro cidadão. Tá certo? Você e a outra parte estão em pé de igualdade, tá certo? O que prevalece é a igualdade aqui de direitos e tudo mais. E nenhum dos dois, nessa relação privada, tem o direito de sobrepor o seu interesse ao outro, tá certo? Quando isso acontece, você tem lá o direito tutelando essas relações, você tem o poder judiciário atuando aí, mas via de regra, o que funciona aqui é a regra da paridade, da igualdade de forças. Você pode o tanto que eu posso. Aquela velha ditada que a nossa avó falava, né? O seu direito termina onde começa o direito do outro. Nesse sentido aí. Agora, no regime público, não funciona assim. No regime você não tem cidadão contra cidadão em pé de igualdade. Aqui você está uma relação de cidadão se relacionando com quem? Com o Estado. Então o negócio começa a mudar de figura. Porque agora eu não tenho mais o quê? Eu não tenho mais duas pessoas físicas atuando. Eu tenho aqui o Estado, né, representando aqui num estabelecimento, no Estado. O Estado brasileiro, não o Estado do Piauí, né, o Estado do Rio de Janeiro, não. Eu estou falando do Estado brasileiro, né, o Estado, em sentido abstrato. Então você tem o cidadão versus o Estado. Nesse sentido, o que acontece? O Estado vai ter uma série de prerrogativas em relação a você, só que não só prerrogativas, ele também vai se submeter a uma série de limitações, de sujeições, que são importantes exatamente por ele estar lidando com interesses que não são interesses privados, são interesses de ordem pública, tá certo? Então, funciona basicamente assim. E é claro, o que significa essas prerrogativas e essas sujeições? Vamos lá, deixa eu apagar aqui esses desenhos. Vou explicar para vocês assim na prática como funciona isso. Quando a gente fala aqui de prerrogativa, a gente está se referindo dentro daqueles princípios implícitos que a gente aprendeu
no princípio da supremacia do interesse público. Se você quiser copiar o que eu escrevi, é só pausar, voltar o vídeo, tá? Fica à vontade. Supremacia do interesse público, e as sujeições se relacionam com um outro princípio. O princípio da indisponibilidade do interesse público. Indisponibilidade. Tá certo? Do interesse público. Aqui eu tenho uma relação, na supremacia, eu tenho uma relação de verticalidade. Aqui a administração vai impor a sua vontade em relação ao particular. Então, um exemplo que eu posso dar aqui de supremacia é a cobrança de tributos. Ninguém gosta de pagar tributo, gosta? Mas é preciso pagar. Por que eu tenho que me submeter a minha vontade à vontade do Estado de arrecadar o tributo? Por causa do princípio da supremacia do interesse público. Esse é o princípio que fundamenta, tá certo? A sua relação com o Estado, no sentido que o Estado vai sobrepor a sua vontade, a vontade dele, né, à sua vontade, que é o cidadão. Por quê? Porque ele está protegendo o interesse público. Isso relaciona, querendo ou não, com a indisponibilidade. A indisponibilidade, por sua vez, ela impõe uma relação de verticalidade, melhor, de horizontalidade. Tá certo? Um exemplo de aplicação do princípio aqui da indisponibilidade é a licitação. Ué, professor, não entendi. Por que a licitação? Pensa só. Se você que está me ouvindo aí do outro lado, está me vendo aí do outro lado, se você quiser comprar alguma coisa, um celular, comprar um curso, como você adquirir aqui o curso na ProAluno, você não tem que fazer um procedimento especial. Você simplesmente vai até a loja que você quer comprar o produto, você escolhe aquilo que você acha melhor dentro dos produtos que você tem, aquilo que você pode pagar, e vai lá e compra. Isso é você exercendo o seu mérito, é você exercendo o seu poder de escolha. A administração pública pode fazer assim? Não. Para a administração pública comprar, para a administração pública adquirir qualquer coisa, ela não pode simplesmente escolher, ver o que dá para pagar e comprar. Não, ela tem que fazer um procedimento todo específico, um procedimento demorado, um procedimento todo truncado, que é chamado de licitação. Por que ela tem que fazer isso? Porque o dinheiro que ela está usando não é dela. O dinheiro que ela está usando é seu. O dinheiro que ela está usando é o nosso dinheiro. Então, como ela está lidando com interesse, com patrimônio que não pertence a ela, mas é um patrimônio, um interesse público, ela tem que se submeter a essas regras limitatórias, né, uma regra limitatória. Ela tem que se sujeitar a essas regras por conta da indisponibilidade, porque o interesse público está indisponível para ela, ou seja, não está disponível a ela, porque ela não pode dispor desse interesse. Ela não pode tratar esse interesse como se fosse o interesse realmente dela. Tá certo? Beleza. Então, gente, quando se a prova perguntar sobre o que significa o regime jurídico administrativo, sobre o que você deve, o que se entende, você tem que falar basicamente isso. Tá certo? Esse é o resumo sobre esse tal regime jurídico administrativo. Tá certo? Então, olha só. Vamos dar uma pausa aqui. Eu vou continuar no próximo bloco falando sobre, ainda dentro do grande tema de regime jurídico administrativo, sobre princípios de administração. Princípios expressos e os princípios implícitos, que é basicamente o que é cobrado, né? Quando você tem uma prova cobrando regime jurídico administrativo, você tem necessariamente também a cobrança de princípios da administração, que são os princípios expressos que estão na Constituição e os princípios implícitos, tá certo? Então vamos dar uma pausa rapidinho e a gente volta daqui a pouco para continuar essa aula explicando para você os princípios expressos na Constituição Federal, tá certo? Aquele abraço e até a próxima.